Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Eu fui primeiro na prática, para depois adquirir o conhecimento. Na verdade, eu sou da área da saúde. Eu sou ASB há mais de 15 anos. E eu sou técnica em enfermagem. Cheguei a cursar um período de faculdade de enfermagem. Mas a vida, às vezes, te leva por um outro caminho. Uma vez eu escutei de uma pessoa, que inclusive é até meu pai, e ele falou assim para mim: você já parou para pensar que você quer enfermagem, que você quer isso porque você botou na sua cabeça que você quer conseguir a qualquer custo? Você já parou para se pensar que você pode ter um outro caminho que não seja esse? E isso ficou na minha cabeça. Quanto tempo, mais ou menos? Isso tem pouco tempo que ele falou para mim, porque eu cursei o Enem novamente, na intenção de voltar para a minha faculdade de enfermagem, já tendo meio que uma carreira na fotografia. Sim. Aí ele: mas por que você quer continuar na enfermagem? Por que você não olha um pouquinho para o que você já está trilhando aqui? Então, às vezes, a gente para pensar, mas a vida te leva, às vezes, por um caminho que você nunca imaginou. Quando eu fiz a faculdade, eu tranquei porque eu engravidei do meu filho. Tranquei, não voltei mais. Fui para técnico de enfermagem. Terminando, faltando um mês para terminar, para pegar o meu diploma de técnico, eu engravidei da minha mais nova. Sim. E aí você, com uma criança pequena, e eu sempre trabalhei com dentista durante muitos anos, só que aquilo, o piso salarial de uma ASB é um pouco mais alto que um salário mínimo. Então, eu ia trocar 6 por meia dúzia. Eu ia pagar uma creche para ficar com ela. Sim. Ia trocar 6 por meia dúzia, que uma creche de bebê é caríssima. Sim. E eu fiquei com ela. Parei de trabalhar, parei de estudar, parei de tudo para ficar com ela. Só que eu nunca gostei de ficar em casa. Nunca gostei de depender de ninguém. Eu comecei a trabalhar nova, justamente para não ter que depender da minha mãe, do meu pai, de ninguém. Para começar a ter a sua independência. Exatamente. E eu ficava com aquilo: não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento mais ficar sem fazer nada. E aquela rotina ali de criança, exatamente, de deveres de casa. E o pai da minha filha é fotógrafo há mais de 15 anos. Ele veio da Bahia para cá, começou uma carreira também do nada. E só que o dele é casamento e 15 anos. Aí eu comecei com ele, porque eu queria trabalhar de alguma forma. Ele me mostrou a fotografia. Ele me mostrou o básico da fotografia, mexendo uma câmera, o que é um ISO, o que é um diafragma, o que é uma velocidade. Mas ele me dava aquilo tudo muito certinho. Você tem que usar a velocidade em tal, você tem que usar o ISO em tal, você tem que usar a abertura de diafragma em tal. Só que eu me perguntava o porquê. Por que disso? Eu não consigo aprender você me dando aquilo ali. Você tem que usar dessa forma. Passou de 2, 3 pessoas, você bota o diafragma em 3, em não sei quanto. Eu não consigo. Eu quero saber o porquê daquilo. Para você entender. Exatamente. Não só para você saber, mas para você entender. Não, eu quero entender, porque às vezes eu quero tentar uma coisa diferente e eu não vou saber qual abertura usar, qual velocidade usar, quanto de ISO. Então eu precisava aprender. Eu fui para YouTube. Porque eu queria entender o porquê que o ISO é mais claro quando está mais alto, é mais escuro quando está mais baixo. E a abertura do diafragma é a mesma coisa. Quanto maior o número, mais fechado ele está, menos luz ele entra. Então, assim, eu achava que era o contrário. Porque, como vai aumentando, você acha teoricamente, porque está aumentando, aumenta a luz, né? Ali é o inverso. Quanto maior o número, mais fechado o diafragma, menos luz entra. Então, eu queria aprender tudo isso. E ninguém me ensinou. Eu não fiz curso, não fiz faculdade, não fiz nada. Eu fui na cara e na coragem. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.